Delegação rubro-negra partiu rumo à Bolívia na tarde dessa quarta-feira com novidades entre os relacionados. Que história é essa, PQD? Vem comigo aqui no Caminho Explico. Saudação rubro-negra para a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão. Chegando nessa tarde de quarta-feira, como sempre, recheado de informações. Mas antes de mais nada, quero pedir a vocês, começou a assistir, por favor, deixa o like de vocês. O like de vocês é muito importante. Vocês que não são inscritos, se inscreva, ajude no crescimento do nosso canal e também é muito gratificante para o nosso trabalho. Não esqueça de acionar o sininho para todos os vídeos e compartilhe os nossos conteúdos. Tudo isso para vocês é 0800. Canal Paraquedista Rubro-Negro e página Amaury de Paula Santos. Meus queridos e minhas queridas, trazer para vocês aqui a lista dos relacionados para a viagem, que a delegação do Flamengo está fazendo. Daqui a pouco está chegando lá em La Paz, onde enfrenta o Bolívar pelo jogo de volta da Copa Libertadores da América. Jogo esse que será realizado às 21h30. A relação é a seguinte, com o desfalque de Alan, Arrascaeta, Pedro, Gabigol, Wesley, Matias Vinha e Everton Cebolinha, Tite relacionou os seguintes jogadores: goleiro Rossi, Matheus Cunha e Lucas Furtado. Zagueiros: Davi Luiz, Léo Pereira, Cleiton, Léo Ortiz e Fabrício Bruno. Laterais: Guilherme Varela, Lucian, Ayrton Lucas e Carbone. Os meias são Gerson, Lohan, Igor Jesus, Everton Araújo, Vitor Hugo, Eric Pulgar, Nicolas de la Cruz, Fabiano. Os atacantes são Luiz Araújo, Carlinhos e Bruno Henrique. Bom, vocês viram aqui que Matheus Gonçalves não foi relacionado entre esses jogadores que viajaram para a Bolívia. A notícia que eu recebi foi que o jogador está relacionado para o jogo de sábado, dia 24, pelo Mundial de Clubes da categoria Sub-20. Calma aí. Mas o Lohan está entre os relacionados para o jogo também de sábado, dia 24, contra o Olympiacos da Grécia, e está na lista aqui dos relacionados de Tite que viajaram com a delegação rubro-negra. Aí eu pergunto, será que tem algum problema do técnico Tite com relação ao jovem Matheus Gonçalves? Eu deixo essa pergunta para vocês. Se vocês acharem alguma solução, se vocês sabem o que está acontecendo, responda aqui, coloque o posicionamento de vocês nos comentários. O posicionamento de vocês é muito importante, Porque eu não consigo entender. E surpresa aqui também, nós temos o Lucian, Jovem de 18 anos que viajou e aí pode fazer a função de lateral direito, Porque só temos aí o Guilherme Varela. Com relação à lateral direita, gente, o Flamengo fez tanta questão de barrar a negociação do Wesley com a Atalanta, Porque queria que ele jogasse contra o Bolívar. Acabou que o jogador se lesionou no treino de hoje, na parte da manhã, no adutor da coxa. Mais um. E não vem ninguém, o Fábio Marachedian, ou o departamento médico aí, doutor Márcio Tanuri, explicar o que está acontecendo com tantos jogadores se lesionando. Já passaram tantos preparadores físicos no Flamengo e o serviço de fisiologia do Flamengo continua o mesmo. O Márcio Tanuri está lá, tem que ser cobrado. Além de ser cobrado, ele tem que dar uma explicação. O que está acontecendo? Tantos jogadores quebrando assim. E por falar nessa negociação do Wesley, que foi por água abaixo, Porque o Flamengo fez tanta questão, perdeu aí 120 milhões de reais. Tem outro jogador que o Flamengo está prestes a perder aí também, que no dia 31 de agosto foi oferecido 20 milhões de euros, 120 milhões, que é o Vitor Hugo, e está saindo praticamente de graça. Vou trazer para vocês essa informação antes de trazer a provável escalação do Mengão. Flamengo avança em negociações por Carlos Alcaraz e aceita incluir Vitor Hugo na negociação. Transferência para o Southampton é vista com bons olhos pelo atleta de 20 anos. Inclusive, o staff do jogador ouviu a proposta, gostou. O Vitor Hugo também gostou. Então, essa proposta para ele de jogar lá na Europa, na Premier League, caiu como uma luva. Vamos seguindo aqui,
Transferência para o Southampton é vista com bons olhos pelo atleta de 20 anos. Após aí acertar o retorno de Michael, o Flamengo deu passos importantes para conseguir mais um reforço de peso. As negociações por Carlos Alcaraz do Southampton está caminhando de forma satisfatória. Depois dos ingleses subirem a pedida para 25 milhões de euros, o Flamengo insistiu nos 18 milhões de euros oferecidos em sua primeira proposta e teve um retorno positivo. Os ingleses cederam, mas o Flamengo também teve que ceder. Após recusar a proposta inicial dos rubro-negros, o Southampton indicou que teria interesse na inclusão do meia Vitor Hugo ou do zagueiro Iago. E o Flamengo concordou em usar Vitor Hugo como moeda de troca. As conversas com os representantes do jovem também foram positivas até o momento. E o atleta tem bastante interesse em viver sua primeira experiência internacional na Premier League. Ou seja, o Flamengo deixou de faturar 240 milhões de reais por Wesley e por Vitor Hugo. Agora o Vitor Hugo vai sair praticamente de graça. E o Wesley, vamos ver o que vai acontecer com o jovem de 20 anos, nosso lateral direito, né? Então, trazer para vocês aqui a provável escalação do Flamengo para o jogo de amanhã contra o Bolívar. Goleiro, Agostinho Rossi. Fabrício Bruno, Léo Pereira, a linha de zaga. Guilherme Varela, lateral direito, Léo Ortiz e Pulgar fazem o meio de campo. Ayrton Lucas, na lateral esquerda. Nicolas de la Cruz, meia de criação. Gerson caindo pela direita. Luiz Araújo caindo pela esquerda. E de homem de referência de ataque, Carlinhos. Meu pastor Marcelo perguntou lá na nossa página Maurício pelo Paula Santos, cadê o Bruno Henrique como centroavante? Bom, vou trazer a minha ótica. Como o jogo lá na altitude é muito complicado, é um jogo que o ar rarefeito esgota muito os jogadores brasileiros. Provavelmente o Tite está poupando Bruno Henrique para entrar no segundo tempo. Bruno Henrique, que é um jogador que a sua maior arma é a sua velocidade. Então ele pode ser utilizado no segundo tempo, quando os dois times estiverem cansados, né? Tira ali o Carlinhos, que provavelmente é isso que deve acontecer, ou até mesmo o Luiz Araújo, que é um jogador também que corre muito, e provavelmente o Bruno Henrique estará sendo preservado como uma arma para o segundo tempo. Essa é a minha conjectura com relação a isso aí, né? Então, continuando aqui falando sobre Flamengo e Bolívar. Flamengo chega em La Paz 2 horas antes do jogo contra o Bolívar. Vou trazer para vocês aqui a programação. A delegação rubro-negra só vai chegar em La Paz, cidade onde acontece a partida, menos de 2 horas antes do jogo. Antes de mais nada, é importante ressaltar que a delegação rubro-negra embarcou para a Bolívia na tarde dessa quarta-feira, após o treino da manhã. No entanto, a delegação ficará hospedada em Santa Cruz de la Sierra, cidade no nível do mar, por conta da logística para diminuir os efeitos da altitude de 3.640 metros acima do nível do mar. O Flamengo pega voo para La Paz às 17 horas e 30 minutos da quinta-feira, chegando aí por volta de 1h30, 1h35 minutos antes da partida. Essa logística foi usada no primeiro turno, né, na fase eliminatória, aí, fase de grupos, quando que o Flamengo perdeu de 2-1. Vou trazer aqui a confirmação. Sendo assim, a previsão de chegada da delegação rubro-negra em La Paz é às 18 horas e 55 minutos. Do aeroporto, o Flamengo segue direto para o estádio Hernando Siles, já que a partida começa às 21 horas e 30 minutos e a delegação chega no local por volta de 1 hora e 30 segundos antes da bola rolar, né? Então, essa aí é a logística do Flamengo, já trouxe os relacionados, já trouxe a situação de Vitor Hugo, já trouxe também a situação de Matheus Gonçalves, que não foi relacionado por causa do jogo de sábado, né? Bom, desembarque de Michael no Rio de Janeiro vai acontecer por volta das 22 horas dessa quarta-feira para se apresentar ao Flamengo. Segundo um membro da diretoria, o atacante tem mais um documento para assinar que vai acontecer no hotel onde ele ficará hospedado e só depois disso o clube vai anunciar o retorno do atacante. Notícias aí de Vene Casagrande. E com relação a Michael, Landim deixará conta de quase 80 milhões para sucessor com o Michael. Michael vai render ao Flamengo 1 milhão e 800 mil reais por mês entre luvas e salário. A maior parte será paga
por sucessor de Rodolfo Landim, que será eleito em dezembro, né? Quem deve ser eleito aí, com certeza, um candidato que está sendo aí apoiado por Rodolfo Landim, né? Então, seguindo aqui, né? Preparação para altitude. Rossi e outros goleiros do Flamengo tiveram treinamento intensivo de bolas aéreas na preparação para enfrentar o Bolívar pela Libertadores. Devido à altitude, o ar rarefeito, a bola tende a deslocar mais rapidamente no alto. Olha, tem que treinar não é só o goleiro não, tem que treinar a zaga do Flamengo, porque toda bola alçada dentro da área, seja no nível do mar, seja na altitude, o Flamengo não consegue dar um jeito, não consegue interceptar, fica levando gols e mais gols de bola aérea, né? Então, o Flamengo busca feito inédito contra o Bolívar para carimbar a classificação na Libertadores. Em busca de carimbar a classificação para as quartas, o Mengão precisa fazer um feito inédito. Venceu o adversário na altitude de La Paz. Ao todo, Flamengo e Bolívar já se enfrentaram 7 vezes em toda a história, sendo todos os jogos válidos pela Libertadores. Nesse interim, 3 vitórias do Bolívar, 3 triunfos do Flamengo e 1 empate. No entanto, o Flamengo ainda não conseguiu superar a equipe celeste no estádio Hernández Siles. Então aqui os placares, ó, dia 8 de abril de 1983, Bolívar 3, Flamengo 1, lá em cima na altitude. Dia 3 de junho de 1983, Flamengo 5, Bolívar 2. Aqui foi o jogo de volta no Maracanã. 12 de maio de 2014, Flamengo 2, Bolívar 2, empate aqui no Maracanã. No dia 19 de maio de 2014, Bolívar 1, Flamengo 1, lá na altitude. No dia 24 de abril de 2024, Bolívar 2, Flamengo 1, na altitude de Hernando Siles. E na volta aqui no dia 15 de maio de 2024, Flamengo meteu 4-0 no Maracanã. E agora no dia 15 de agosto, né, o Flamengo meteu 2-0 e está subindo para lá com a vantagem do empate ou perder por um gol de diferença, né? Então vamos torcer para que o Flamengo consiga ter um bom resultado lá em cima e volte de lá com a classificação. Bom, agora falar aqui sobre o Cria do Ninho. O Flamengo monitora à distância a situação de Renier, atualmente no Real Madrid. O clube espanhol negocia o empréstimo do Cria do Ninho com o Norwich City da Inglaterra. A prioridade é a permanência na Europa, porém, em caso de impasse com os ingleses, as portas se abrem para o Flamengo para ele retornar ao futebol brasileiro. Então, o Flamengo espera que essa negociação com o Norwich, né, da Norwich City da Inglaterra, seja resolvida até o dia 31 de agosto, né, porque o Flamengo teria aí 2 dias hábeis para poder contratar o jogador, porque a janela de transferência fecha agora no dia 2 de setembro. Ou seja, hoje, dia 21, o Flamengo ainda tem aí 11 dias para poder fechar qualquer tipo de negociação, né? Então, seguindo aqui, ó, teve um jogo hoje na Gávea, né? O Flamengo Internacional pela categoria Sub-20, o Flamengo empatou em 2-2 e se classificou em segundo colocado e vai disputar aí as quartas de finais do Brasileirão da categoria com o Fortaleza no dia 28 de agosto na Gávea. Então, essa aí é a situação dos nossos garotos do Ninho que jogaram hoje, empataram, estavam perdendo, mas conseguiram correr atrás aí e empataram. Isso é uma boa para o Flamengo, né? Então, essas são algumas das informações que eu tinha para trazer para vocês nessa tarde, noite de quarta-feira. E eu fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações!